Vou transmitir aqui. Vocês estão vendo a minha tela? Uhum. Primeiro, vamos só fazer uma oração para iniciar. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por estarmos aqui reunidos para aprendermos sobre arte, sobre como apresentar o Senhor através das mídias digitais. Nós te agradecemos por teu infinito amor, por tua bondade e misericórdia. E queremos, Senhor, entregar esse momento a ti, o nosso entendimento, tudo aquilo que temos e somos, para que o Senhor possa nos conduzir e nos guiar. Pedimos o auxílio do teu Espírito Santo para que possamos ser usados como instrumentos seus neste momento. Vinde, Espírito Santo, e enchi os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos certamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Pedindo também a intercessão da Virgem Santíssima nesse dia de sábado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bom, gente, é uma alegria ter vocês aqui nessa formação de Canva, de arte digital para grupo de oração. Meu nome é Luiz, eu atualmente trabalho como designer e preparei esse material para dar algumas orientações para vocês sobre a questão do uso do logo do RCC, sobre princípios do design para deixar uma arte mais bonita, mais legível, de uma maneira que não gere ruído na comunicação. Então vamos lá. Um pouquinho só o que é design, né? O design é esse processo criativo e estratégico que envolve a concepção e desenvolvimento de soluções para atender às necessidades humanas e resolver problemas de forma funcional e estética. O design está presente nas artes digitais de Instagram, mas também está presente no formato do seu celular, no formato do seu computador. Tudo aquilo que envolve estética, arte, o design está presente. Nós temos pessoas que fazem odontologia, por exemplo, o formato das peças, o encaixe nos dentes, tudo isso tem princípios do design, segue uma lógica. É só um exemplo, né? Também o design ele pode se manifestar em diversos campos: arquitetura, produtos, moda, gráficos, interação digital e entre outros, né? Da engenharia, qualquer área a gente pode perceber as aplicações do design, porque ele envolve essa questão estética, de conteúdo, objetivo, público-alvo. E o ser humano ele é movido pelo belo, né? Então a beleza atrai os olhos do ser humano. Então o design faz parte disso. Bom dia, Maraísa, seja bem-vinda. E o design ele também tem esse papel importante na comunicação, em transmissão de mensagens, conceitos e valores. Então é isso que a gente vai fazer. A gente vai transmitir uma mensagem, que no caso seria o nosso grupo de oração, os convites, e tudo mais. Vamos lá. E o design, assim como qualquer área do conhecimento, ele tem princípios. E a gente vai falar algum desses princípios antes de partir para a formação prática em si. A gente vai ver alguns elementos que tornam um design mais agradável, uma arte mais agradável de você olhar
que passa as informações de uma maneira melhor. Então, alguns princípios do design são contraste, alinhamento, respiro e proximidade. Por exemplo, nesse caso aqui, o princípio de contraste. Qual que é melhor para você ler? A que está com letra vermelha ou que está com letra azul? Nesse caso aqui, é o que está com a letra azul. No meu caso aqui é a direita. Eu não sei como é que a tela está sendo transmitida para vocês, mas é essa aqui, ó. A direita também, né? O contraste é esse princípio que destaca, né, as camadas da arte, do design. Por exemplo, aqui, ó. Você consegue ver que o fundo é amarelo e consegue ler claramente o que está escrito aqui, nessa letra azul. Já aqui, você consegue ler, mas o seu esforço visual é maior. E para a comunicação, o máximo de ruídos que a gente conseguir eliminar é melhor. A pessoa tem que bater o olho e entender do que se trata. Então, nesse caso aqui, o contraste está melhor aplicado nessa imagem da direita. Esse é um dos princípios do design. Então, se você tiver uma arte de Go e o seu fundo for claro, evite usar fontes claras, porque aí vai gerar esse problema de contraste, provavelmente. Outro princípio do design é o alinhamento. Deixa eu só liberar aqui a aula. Oi, Graça, seja bem-vinda. Estamos aqui na aula de design. A gente está falando dos princípios. O próximo princípio do design é o alinhamento. O alinhamento, ele é fundamental para a gente conseguir localizar melhor as informações nas artes. Por exemplo, aqui, Go e Sex. Aí seu olho tem que fazer um movimento, levanta-te, depois procurar a data, depois procurar a hora. E por fim, localizar o logo. Oi, Rayane, seja bem-vinda. Bom dia. Então, essa questão aqui do alinhamento. A gente percebe que essa trilha aqui é mais difícil. Primeiro você tem que ler stacks, depois você tem que bater o olho no tema, depois você tem que fazer outro movimento para a data, outro para a hora e para o logo. Então, isso cansa um pouquinho a visão, a pessoa. Aí, às vezes, ela não está interessada, ela vê que exige um pouquinho de esforço a mais, ela acaba pulando a arte, passando no feed, né? Se a gente estiver falando de Instagram. Aqui, nessa daqui da direita, a gente tem um alinhamento centralizado e a gente percebe que é mais fácil você localizar as informações. Você bate o olho, você lê Go e Sex, tema, levanta-te, a data e o horário. E o logo centralizado. Visualmente falando, desse jeito aqui, gera mais conforto de você ver uma arte. Exige menos esforço por parte da pessoa que está vendo. Por isso que é muito importante o princípio de alinhamento. O alinhamento também funciona se essa arte aqui, por exemplo, ela tivesse alinhada à esquerda. Também seria uma forma da gente alinhar as informações. Por exemplo, aqui, ó. Também existe o alinhamento à esquerda. A gente pode alinhar o logo. Então, ficaria assim um alinhamento à esquerda. Tem um alinhamento também à direita. Só que o alinhamento à direita, ele não é muito recomendável, porque o nosso cérebro está acostumado a ler da esquerda para a direita. E quando a gente quebra esse padrão, também gera um pequeno esforço a mais no cérebro para ler as informações. Por isso que, se você tiver uma arte para Go, é melhor preferir deixar à esquerda o alinhamento ou centralizado, que aí vai ficar melhor de se ver e tudo mais. Quando tem muito texto, o recomendável é que o alinhamento seja à esquerda, por essa questão também de facilidade do cérebro, de leitura. Então, muito texto alinhado à esquerda fica melhor do que centralizado, por exemplo. Mais um princípio do design é o princípio do respiro.
E eu vou acabar falando também da proximidade. O que é o respiro? O respiro são as margens. A gente percebe que essa arte aqui não deu nenhum espaço entre o contexto, o conteúdo e as margens dessa forma geométrica. Então, parece que quando a gente bate o olho fica muito espremido, muito assim, sem respiro. Por isso que esse princípio é importante, porque gera um conforto visual para a gente. Igual nessa arte da direita. A gente consegue perceber que tem uma margem, tem um espaço em branco aqui entre o conteúdo e as extremidades, e a gente percebe que gera uma sensação melhor para a gente ler. Parece que até nessa da esquerda, o nosso olho tem que se abrir mais para ler todas essas informações. Já aqui não, aqui já está melhor. E existe um princípio no design que chama também proximidade. O que é a proximidade? A proximidade é você deixar de maneira estratégica elementos que são próximos entre si. Por exemplo, faz mais sentido eu deixar a data e o horário próximos do que, por exemplo, eu deixar a data aqui em cima e o horário aqui embaixo. Aí você vai bater o olho na arte, aí você vai ter que localizar. Primeiro, você vai ler Go e Sex. Depois você vai ler tema, levanta-te. Aí você vai ter que localizar a data lá em cima. Aí você vai perguntar assim, uai, mas qual que é o horário? Aí você tem que olhar lá embaixo. Ah, tá, meio-dia. Tá vendo como é que gera um esforço desnecessário? Se a arte, se essas informações que são similares estivessem próximas, por exemplo, a gente bateria o olho e já perceberia. Goisex, tema levanta-te, a data e o horário. Tá vendo como é que facilita a comunicação visual? Esse é o princípio da proximidade. Temas próximos, é melhor ficar próximos para gerar esse conforto. E a mesma coisa também se você estiver desenvolvendo uma arte para grupo de oração e você, às vezes, deixar o título lá em cima, o tema assim no meio e a data lá embaixo, por exemplo. Isso aqui não seria bom, porque também você geraria um esforço desnecessário para quem estiver vendo a arte. Deixar o tema aqui, a data e o horário lá embaixo. Isso não é muito bom. Então, se você puder preferir, prefira sempre colocar o princípio da proximidade, que é esse daqui. Informações próximas ficam próximas de forma a facilitar a visualização. Agora a gente entra para a parte do uso do logotipo da RCC. Em qualquer empresa, em qualquer área que você tiver que usar um logo, vão ter regras, por questão de padronização, por questão de regulamentação, de leis, né? Por exemplo, um documento, você tem a especificação certinha da logo para não gerar distorções, como às vezes, documentos da UFMG, algum trabalho, tem certinho o tamanho do logo que tem que vir, se ele tem que vir centralizado ou não, qual que é o logo que você tem que usar, o que não pode fazer. A mesma coisa para a RCC. Tem algumas regras para facilitar essa padronização e regulamentação. Atualmente, a gente tem 3 tipos de logos aqui na RCC BH, que é esse logo aqui, em que o símbolo fica em cima e o nome embaixo. Dessa forma aqui, cada linha tem uma palavra praticamente. Temos também esse daqui, que a gente mais usa no Ministério, que é o símbolo em cima e os nomes escritos em 2 linhas. E temos também esse logo aqui, em que o símbolo e o nome eles estão no mesmo plano, na mesma linha. Esses são os oficiais da RCC. E eles são obrigatórios de ter em todas as artes de Go. Porque o Ministério de Universidades Renovadas, ele é uma parte da RCC. A RCC que comanda o Ministério. Assim como de pregação, cura e libertação, o Ministério de Universidades Renovadas faz parte da RCC. A RCC, então, ela é quem nos rege, digamos assim. Ela é o nosso
É como se ela fosse o nosso presidente e a gente tivesse submissa a ela nessa questão do serviço. Então, é importante a gente sempre identificar que nós somos o Movimento Renovação Carismática Católica da Arquidiocese de Belo Horizonte. Uso do logotipo. A gente tem coisas que não se podem usar. Por exemplo, você não pode alterar o tamanho do símbolo. Por exemplo, aqui deixou a cruz maior e essa ondinha menor. Aqui é o contrário, deixou a ondinha maior e o símbolo da pomba, da cruz, é desproporcional. Não, tem que ser desse jeito aqui, ó, do jeito original, que foi pensado a logo. Outra coisa também que você não pode fazer é inverter o posicionamento do símbolo ou do logotipo. Por exemplo, aqui, você deixou o símbolo embaixo e o nome em cima. Ou você exclui o símbolo, deixa só a renovação carismática. Também não pode. São algumas regras para padronizar e facilitar, né, a identificação. Então é importante que siga o original, que são esses três aqui. Tem a versão monocromática, que a gente usa muito nos gols, que ela é permitida. Por exemplo, se o fundo fosse verde, a gente vai ver no próximo slide, não faz muito sentido de aplicar a logo desse jeito, porque o fundo se mistura com o símbolo, e essa é outra proibição. Se o fundo for da mesma cor que o símbolo, evita usar essa cor de fundo, porque aquela questão do contraste. Cores muito próximas, elas vão gerar pouco contraste, então vão dificultar a leitura. E a gente percebe aqui, nessa imagem, que realmente o fundo se mistura um pouco com a onda verde. Então isso acaba prejudicando a leitura. Mesma coisa na questão daqui do amarelo, mistura um pouco com a onda. Então a gente tem que evitar usar essas cores. Qual que é a alternativa para evitar esse tipo de erro? É a gente usar o fundo monocromático. Por exemplo, aqui, ó. Esse daqui tem um fundo monocromático. A gente percebe que segue a mesma proporção de logo, do símbolo, a mesma coisa em relação à formatação do texto embaixo, mas é monocromática. Então, se o fundo fosse azul, por exemplo, verde e amarelo, você poderia usar tranquilamente, porque não interferiria no contraste. Seria até melhor, no caso de você ter um fundo verde. Outra coisa que você pode fazer, que você não pode fazer, melhor dizendo, você não pode alterar a fonte, não pode, sim, você não pode estilizar o logo. O logo tem que ser padrão. Você não pode, então, mudar a fonte, você não pode, às vezes, querer mudar esse símbolo da onda ou fazer outra coisa. Não, você tem que manter o original. E no final aqui da formação, eu vou disponibilizar para vocês os logos. Ou só vocês me mandarem um e-mail que eu também disponibilizo lá. Porque é importante a gente que serve no ministério ter esses logos. Também vou mandar a versão monocromática. Então, essas são algumas das proibições. Outra questão também é alterar a cor do texto. Se não for monocromático, por exemplo, aqui tudo vai para o branco. Aí pode. O texto branco e o logo monocromático branco pode. Agora, a gente mudar as cores por conta própria, tipo, aqui, deixar o texto verde, claro, ou deixar a onda azul, amarela, isso aí não pode. Outra coisa também é você querer estilizar o fundo com nuvens, com o mapa do Brasil, também não pode. Então, a gente tem que ser fiéis à representação original, que é essa daqui. Agora, um exemplo prático. Esse slide ele foi elaborado pela Renata, originalmente. A Renata ela é serva da comunicação e missão do Morro BH e também serve no Gol Odonto, da UFMG. Aí eu fiz algumas adaptações e aqui tem alguns exemplos de artes da diocese dela. Ela é de Itabira, aí a gente vai ver alguns exemplos de arte, assim, de forma só para a gente analisar mesmo. Questão de ruído, questão de algum princípio que não foi aplicado, mas isso é
só por questão de análise mesmo. A gente não sabe quem fez e a gente vai passar. Por exemplo, a gente vê essas artes aqui. A gente percebe que tem ruídos na comunicação. Por exemplo, eu queria que vocês falassem qual o princípio do design que não está sendo aplicado aqui nessa arte. Por exemplo, se a gente pegar assim, tem uma padronização de alinhamento? Isso. Não tem um alinhamento. Isso mesmo, João Vitor. Não tem alinhamento. Porque, por exemplo, aqui, ó, a gente percebe grupo de oração, beleza. Aí aqui, você tem que descer um pouquinho mais o olho, que não está centralizado certinho. Alegrai-vos, a salvação vem de Deus. Aí depois tem que descer mais um pouquinho para você localizar a data, o local. E aqui do lado, a gente percebe, e depois tem que fazer um esforço maior para ver o logo do grupo de oração e o logo da renovação. E se a gente for perceber mais ainda, você tem que fazer um esforço maior para você ler. O que está escrito aqui, ó, você tem, quase não sai o água fresca aqui, esse nome embaixo, quase que não dá para ler aqui no logo. O título também você tem que esforçar um pouquinho para você identificar. Então aqui faltou, né, o alinhamento e o princípio da proximidade para deixar as informações mais localizáveis, né? Também faltou, igual o João falou, do respiro, que podia ter tido uma margem. E aqui, por exemplo, né, tem uma margem aqui. E também o princípio do contraste ficou um pouco prejudicado, porque a gente tem que bater o olho na arte e já identificar as informações, ler o texto bem. E aqui, o que prejudicou, eu entendo, foi a imagem de fundo. Apesar dessa pintura ser muito bonita, ela acabou prejudicando a leitura, né? Por exemplo, o título teve que arredar mais para a esquerda, para não cortar na árvore. Então, a gente tem que tomar cuidado também com a imagem que a gente escolhe. Na formação de Canva, a gente vai ter um exemplo prático, né, de fazer uma arte agora aqui com vocês, para a gente ver os princípios aplicados, o que a gente pode fazer para encontrar soluções quando tiver umas imagens assim. Esse daqui é o mesmo exemplo. Se a gente vê aqui, não tem o respiro do lado aqui, e a gente nem consegue ler qual que é o logo, o que está escrito no logo. É a mesma coisa, não seguiu o princípio do alinhamento. Então, isso daqui assim, é um erro, né? Mas muitas vezes a gente erra, não é porque a gente quer, é porque a gente não sabe. E eu fui descobrir isso aí estudando a questão do design, né, na minha profissão. Por isso que são pontos importantes de se falar, para que a gente não erre, né? Porque não é uma coisa intuitiva. Se a gente vê a arte, é bonita. Mas aqui eu estou falando na questão da funcionalidade, na questão de ser melhor para se visualizar. Entendeu? Aqui a gente tem outro exemplo, que o grupo quis seguir um padrão. A gente percebe que está melhor para ler, né? Na questão que a gente lê, confiantes e libertos pelo sangue de Jesus, dá para ver aqui que aplicou o princípio da proximidade. Por exemplo, eu bato o olho e já vejo a data e o horário, já vejo o local e o Instagram. Isso é muito bom. O que poderia ser feito aqui é a questão do respiro e localizar um pouco melhor as informações. Mas do jeito que foi seguido a imagem, eu entendo que foi melhor. Oi, pode perguntar. Bom dia, gente. Bom Não dia. sei se você vai comentar, Luiz, sobre a posição da logomarca da renovação em relação à logomarca do grupo ou da paróquia. Ou se você sabe, não sei. É que a logomarca a logomarca mais importante fica sempre à direita.
tá? Então, se a gente tiver aí 3 logomarcas, né, do grupo de oração, da paróquia e da arquidiocese. Aí fica do grupo de oração primeiro, da paróquia e depois da arquidiocese. Ele sempre, né, o mais importante fica sempre mais à direita. Então, nesse caso aí desse cartaz, a logomarca da arquidiocese seria na posição errada. Ele teria que estar à direita, onde está aquela imagenzinha lá de Nossa Senhora, entendeu? Aham. Beleza. Bem interessante. Esse detalhe eu não sabia. Na questão do nosso ministério, foi acordado que a gente não pode mais usar o nosso logo. Antes a gente tinha um logo do Ministério de Universidades Renovadas. Aí agora, a diretriz da RCC, né, é que a gente use apenas o logo deles mesmo. O nosso logo aqui é esse daqui, ó. O original do Ministério de Universidades Renovadas é esse. Só que por uma orientação da RCC, e para a gente também se identificar como um movimento de lá, melhor apenas usar o logo do RCC mesmo. Essa é uma diretriz, né, que foi passado para nós. E, claro, a gente pode... porque senão fica parecendo 2 movimentos à parte, usar o Ministério de Universidades Renovadas e o logo da RCC, do MUR, né? Então, é melhor a gente só usar esse daqui. E se a gente quiser, numa arte, colocar algum elemento, algum globinho, assim, do MUR, pode. Tipo assim, como um detalhe da arte, mas não como logo. Por exemplo, se esse globinho aqui... Vou dar um exemplo, né? Se esse loginho tivesse aqui, ó. Tivesse como um detalhezinho aqui, em outra cor, tipo assim, na arte. De forma que não chame a atenção de um logo, sabe? Sem o texto por baixo, só o símbolo mesmo do muro. Aí pode. Só não pode a questão de usar os dois, um do lado do outro, igual o William tava falando, que às vezes um grupo de oração tem um próprio logo, né? Então, a gente tomar cuidado. Sempre o logo principal está à direita da arte. Então, nesse caso aqui, teria que inverter. Aqui, nessa arte aqui, a gente consegue ver o título, né? E conseguimos ver que a data e o horário estão próximos, o local também. E agora uma prática, né, no Canva. Primeiro, por que eu escolhi o Canva, né? O Canva é uma plataforma muito intuitiva de ser usado. O Canva, se você pesquisar imagens, elementos, ele vai te dar. O Canva é gratuito. E quem é universitário ganha 1 ano grátis de Canva. Por que é interessante usar o Canva Pro? Porque o Canva Pro, ele permite que você acesse todas as imagens, todos os elementos. Então aqui, por exemplo, se a gente fosse fazer um texto, já tinha uma imagem de Nossa Senhora. Uma adoração já tem uma imagem de Jesus Eucarístico. Da Santa Missa já tem essa imagem. Então, são coisas que facilitam. E o Canva Pro, ele você, por exemplo, pode recortar um fundo. Com um clique, você remove o fundo da sua imagem. E isso para uma arte é muito bom. Porque se você tiver a imagem recortada e, por exemplo, quiser escrever um texto, você já consegue localizar melhor na arte, ó. Por exemplo, aqui, ó. Se a gente fizesse uma arte para terço, né? A imagem de Nossa Senhora recortada aqui do lado, terço, tô alinhando à esquerda. Aí aqui eu posso mudar a fonte. Aí pode colocar assim, 12/4, 21/4, que acaba saindo. Às 18 horas. A gente pode colocar o local, Google Meet. Aqui a gente pode colocar terço, MUR, BH. Centralizar, alinhar à esquerda. Isso.
A fonte que a gente mais usa no Ministério é essa daqui, ó. Ela chama Medula One. A gente deixa ela maiúscula. Então, se alguém quiser usar depois. A gente pode ajustar aqui ou deixar na mesma linha. A gente percebe também que o fundo está tendo contraste com a letra. Então, você bate o olho e consegue ler. Aí a gente pode aqui colocar o símbolo da RCC. Vou pegar daqui. Você tá vendo como é que o Canva é intuitivo? Você consegue, se você apertar T aqui, abre o texto. Tem várias fontes. Você escolhe aqui a fonte que você quer. Você pode mudar o tamanho aqui. Tem uma margem. O próprio aplicativo te dá uma margem aqui também. O Canva é online, gratuito. Tem a versão gratuita e a paga, né? Então, aqui, por exemplo, a gente já teria uma arte, né, de Gol. A gente bate o olho e vê Terço Mur Brasil. A gente bate o olho e vê a data e o horário. Onde vai ser? Google Meet. Tem uma localização, que é da RCC. A gente pode, se a gente vê que não ficou com contraste bom o logo, a gente pode vir e pegar o logo da RCC, por exemplo, que não seja monocromático. Aí coloca aqui, centralizado. Então, são algumas alternativas que a gente tem. Um princípio do design também que é importante é o da hierarquia. O que é o princípio da hierarquia? É aquele princípio que você bate o olho e você vê uma informação primeiro, depois a outra e depois a outra. Tem uma hierarquia visual. Por exemplo, aqui, quando a gente vê essa arte aqui de Nossa Senhora, aqui, ó, quando a gente abre essa arte aqui, a gente percebe o quê? Primeiro a gente lê Terço Mur Brasil. Depois a gente lê aqui e por fim nosso olho bate aqui. Assim, o nosso cérebro funciona nessa questão hierárquica também de imagens. Então, primeiro, a gente lê o terço, depois lê aqui, depois lê aqui. Isso é automático do nosso cérebro. Então, esse também é um princípio do design. A informação mais importante que você quer que veja primeiro, você deixa maior, depois você vai diminuindo o tamanho e o peso dos elementos. Também a imagem de Nossa Senhora chama muito... a gente bate o olho e vê a imagem, então a gente já sabe que é alguma coisa católica. A gente pode intuir que é um terço, um cenáculo, um momento mariano. Então, assim, é importante. Aqui, naquela questão do... Aí, assim, em alguns momentos do muro, a gente acaba usando esse logo pequenininho aqui como um elemento à parte. Por exemplo, aqui pode ser... Aqui ele pode ser a letra O do terço muro, assim, localizando melhor na arte, né? Ou ele pode ser um elemento aqui do lado, só para dar uma identificação do ministério, né? Então, é um pequeno detalhe que a gente usa. Então, agora uma formação prática, né? De arte de cor. Eu trouxe para vocês que a gente tem esse tema para desenvolver. O tema Amor de Deus, para o Gol Cefet. A data é dia 26/4 e o horário é às 19 horas. A gente pode colocar aqui também sala 1. Então, vamos lá. Primeira coisa, você abre o documento do Canva e vai ter lá as dimensões. Você digita post para feed de Instagram. O feed de Instagram já vai aparecer. O formato desse conteúdo aqui, ele é 1080 por 1080 pixels. Ele te dá o formato quadrado certinho do Instagram. Então, quando você for desenvolver uma arte, é só você localizar isso. Então, vamos lá. Aí a gente abre o documento, vai aparecer uma tela em branco. Desse jeito aqui, ó. Beleza. Isso aqui
Já tá. Alguém tem alguma dúvida de como chega nessa página do Canva? De como abre um documento assim? De como você seleciona o texto para o Instagram? Se tiver, depois vocês podem me chamar no privado e eu ensino. Então tá. Aí quando a gente abre o post para Instagram, vai aparecer essa parte aqui inicial. Tudo branco. Então aí a gente vai começar. O que eu sugiro? Começa sempre primeiro pelo texto. Então vamos lá. O tema é amor de Deus. O amor de Deus. Então vamos lá. O amor de Deus. Texto, beleza. Ah, não gostei dessa fonte? Deixa eu ver essa. Essa fonte é bonita. Deixa eu ver essa. Tem vários estilos. Entendeu? Aí você pode escolher o que você mais gostou. Uma que a gente sempre usa no ministério é aquela que eu falei, medula, né? O amor de Deus. Aí vocês escolhem. Vocês querem centralizar a direita ou a esquerda? Nesse caso aqui, a gente pode centralizar bem no meio mesmo. Deixar o alinhamento bem no meio, melhor dizendo. Gol Cefete. Aqui, ó. A gente tem a data. Uma coisa que a gente faz no nosso grupo de oração é usar esse efeito aqui do Canva, fundo, vem aqui, clica no texto, vem em efeitos, fundo, aí dá um fundo aqui, de outra cor. Aí a gente, vou mudar aqui a fonte, deixar a fonte Poppins. É uma fonte bem legível também. Diminuir o tamanho. Aqui em cima diminui o tamanho. Aí a gente deixa aqui, ó. Para a pessoa, quando ela bater o olho no título, ela já vê que é Gol Cefete. Próximo passo, a data e o horário. Aí eu clico eu posso clicar no teclado texto, que vai o teclado, a letra T, que vai abrir o texto. Ou eu posso vir aqui em texto e inserir título ou subtítulo, que vai abrir uma caixa de texto também. A fonte que eu quero é a Pop, quero diminuir um pouquinho ela. E aqui é a questão do negrito. Eu quero deixar ela sem negrito. Mudou. Ah, eu quero deixar ela marrom. Deixei. Você clica no azinho, muda a cor. Você quer deixar laranja? Mudou. Você quer deixar vermelho? Mudou. Azul. Então dá para brincar em relação a essas cores também. Só clicando nesse A aqui. Então vamos lá. Eu quero a data, horário, que é 19 horas. Na sala 1. Como é Gol Cefete, eu fico intuído que a sala 1 é a do Cefete. Mas aí, se você tiver um prédio, por exemplo, sala 1 do prédio de engenharia, por exemplo. É uma forma de identificar. Eu também gosto de colocar se é segunda, terça, quarta. Por exemplo, aqui eu vou colocar quarta. E aí a pessoa às vezes não liga que o dia 26 vai cair numa quarta. Aí se a gente deixar mastigado para ela que vai ser quarta, ela já consegue se programar melhor. Tá vendo como é que o design ele facilita a passar bem a comunicação, a não gerar uma comunicação de ruído? Por exemplo, aqui, você já bate o olho e você vê, ó, o tema, amor de Deus. Depois você vai ler Gol Cefete, ou você vai já ler a data, quarta, 26/4, 9 horas, na sala 1 do prédio da engenharia. Então, não deixa dúvidas do que se trata esse evento. Aí aqui no Canva, a gente clica em elementos e aparecem vários elementos. Tem fotos, tem ilustrações. Então, o que a gente faz? A gente pesquisa aqui o termo, por exemplo, amor de Deus, amor de Deus. Então, a gente vai ter várias imagens sobre o amor de Deus. Só que algumas são mais genéricas, por exemplo, essa daqui, que ela não,
ela fala da cruz e tudo mais, mas não é bem o amor de Deus. Então a gente pode usar a criatividade nesse caso. Por que a gente não pega um pai e um filho para falar do amor de Deus? Por exemplo, essa imagem aqui. Aí a gente percebe o quê? A questão que não deu um bom contraste, né? E que não dá para você ler o texto junto com a imagem. Por isso que é importante ter o Canva Pro. Assim, eu sei que para universitário não vale a pena, né, investir. Mas aí vocês podem usar 1 ano grátis do Canva. Terminando a formação, eu também vou mandar um link para vocês conseguirem o Canva Pro grátis. Todo universitário, é só digitar o e-mail da universidade num site parceiro do Canva, que ele tem acesso a 1 ano do Canva grátis, né? Para remover o fundo da imagem, que ajuda muito. Por exemplo, removendo o fundo da imagem, aqui a gente já consegue trabalhar melhor, né? Com a imagem, você pode usar essa mesma imagem, se quiser trocar o fundo, você troca. Então, facilita. Mas aí você fala assim, mas eu não tenho um Canva Pro. Então você pode dar alguns jeitos. Por exemplo, você pode deixar a imagem de lado aqui e deixar o texto centralizado. Centralizado, não, alinhado à esquerda. A gente tem só mais 10 minutos. Deixar o texto menorzinho, deixar a foto menorzinha, né? E fazer um design aqui, também dá certo. É uma forma de design, né? Aqui, a gente está aqui. Por exemplo, aqui no Canva também tem uma coisa que chama moldura. Link em moldura. Então tem várias formas. Às vezes você não consegue usar a imagem toda, mas aí você pega uma moldura e joga dentro dela aqui, ó. Aí aqui você coloca, por exemplo, cinza. Vai aparecer vários fundos da cor cinza. Você pode colocar. Por exemplo, essa aqui já seria uma arte que daria para você usar no Go. Você viu que eu fiz rapidinho, e ficou uma arte que segue os princípios. Dá para você ler, que é o Go, tema, a data e o logo. Pronto. Isso é uma arte de Go. Aqui também, ó, eu deixei essa imagem de pai e filho aqui, porque às vezes você não vai conseguir remover o fundo, mas talvez a imagem que você escolha já dê para você trabalhar o design, né? Igual nessa daqui, ó. Já dá para fazer um design. Quando o fundo é mais neutro, dá para você trabalhar melhor. Igual aqui. Aqui a gente percebe que o fundo não prejudicou muito a leitura do texto, por exemplo. Então essa arte aqui daria para ser usada. Quando a gente vê que, por exemplo, vai cortar um pouquinho o texto, a gente pode usar uma forma geométrica para dar um destaque maior, né? Então, nesse caso aqui, deixei essa forma geométrica branca e texto azul. Tipo assim, são coisas que a gente pode brincar também. Quando a gente vê que a arte não tá pegando um contraste legal, igual nesse caso aqui, ó. Essa imagem aqui ficou bem legal, do amor de Deus, né? A gente pode colocar centralizado, seguindo a imagem. Então, esse daqui seria um exemplo, né, de arte que a gente podia usar para grupo de oração. Aí, às vezes, quando você não conseguir usar o logo junto com o texto, você pode deixar ele de forma visível, né, do lado aqui da imagem, por exemplo. Se você vê que o contraste ainda não está legal, você pode colocar uma forma geométrica, sem descaracterizar o logo, né? Igual nesse caso aqui, ó.
bem discreta do lado. Você pode mudar aqui a borda. Isso são só alguns exemplos, né? Você pode, igual eu falei, usar moldura. Você pode usar como fundo mesmo a imagem. Você pode remover o fundo e você pode remover o fundo e trabalhar melhor a imagem, igual esse caso aqui. Pronto, removi o fundo com um clique, retira a moldura. Já é uma arte de Go, sabe? Então, são esses pontos aqui. A gente aprende mais na prática, para falar a verdade. Então, que a gente possa praticar, né? E sair dessa formação com o coração, assim, alegre de servir a Deus, através do nosso sim, né? Igual essa aqui daqui, então, tem um alinhamento à esquerda e a gente conseguiu colocar a imagem. O logo ficou legal, ficou com um contraste legal. Então é isso, a gente tem que atestar para todos esses fatores para fazer uma arte legal de Go. Alguma dúvida, alguma questão? Vocês podem ficar à vontade, viu? Vou parar aqui de apresentar. Vocês têm alguma dúvida, alguma questão assim? Ô, Luiz, é o William, né? Eu achei ótima a sua apresentação. Depois podia marcar, né, novas assim, para a gente poder trocar mais ideias, fazer outros formatos de arte, né, brincar um pouco mais assim. Aham. O tema aqui. E também assim para a gente que eu ainda não conheço o Canvas, né? Então é uma coisa mais passo a passo, entendeu? Dos atalhos que você utilizou, de repente cria uma lista de atalhos, uma lista de comandos úteis, essas coisas assim. Aham. Beleza. Muito bom. Eu vou. Parabéns aí. Obrigado, viu? Eu vou compartilhar com vocês esse template. Esse link que eu fiz. O Canva é assim: você consegue compartilhar o link e depois você consegue, nesse link, editar, trocar a imagem, trocar o texto. Então dá para brincar um pouquinho, né? Com o Canva nesse sentido. Vou mandar aqui no chat, se vocês quiserem copiar. Esse link que eu usei. Vocês podem usar ele também para as artes do Go de vocês. Vocês vão ver que... Eu vou até abrir aqui, vou compartilhar a tela rapidinho, tem um tempinho. Só para mostrar para vocês como é que funciona essa questão do texto. Luiz, eu só queria saber rapidinho, qual atalho que você utiliza para a forma geométrica? Ah, tá. Para a forma geométrica, se você apertar C no teclado, vou apertar aqui. Abre o círculo, entendeu? Se você apertar R, o retângulo quadrado. Se você apertar o T, é o texto. Agora, você quer as formas geométricas mesmo? Você vem aqui, você está vendo a minha tela? Você clica em elementos e aqui já vai aparecer linhas e formas. Essa eu conheço. Você clica ver tudo. Eu vi que você não tá vendo lá nos elementos, tá vendo só por atalho, aí eu achei bem mais tranquilo de fazer, né? É mais fácil mesmo. É que eu compartilhei o template com vocês. Então, se vocês quiserem mudar o tema aqui, ó. Pai e filho, por exemplo. Nome do Gol de vocês. Gol Saúde, por exemplo. É logo. Se quiser trocar a imagem, eu não gostei dessa imagem. Pega essa aqui, aí vem aqui em elementos e digita pai e filho, alguma coisa assim. E tenta pegar outra imagem. Com essa aqui, ó. Aí você vê, não, o contraste não ficou bom. Deixa eu ver essa. Aí essa aqui já ficou legal. Tá vendo? Eu não gostei do alinhamento aqui. Deixa eu colocar o alinhamento assim, centralizado. Também é possível, viu? Se vocês verem que a imagem ficou muito legal, mas que vocês não tem como recortar nem nada, vocês podem deixar, por exemplo, aqui a imagem em cima e escreverem um texto embaixo. É uma forma de design também, ó. Igual aqui, ó. Tá vendo? Foi tipo uma gambiarra, mas ficou uma gambiarra bonita. Dá para você ler que é o título do... Dá pra você ver que é Go Saúde, dá para você ver o texto, o tema.
Então, tipo assim, você tem que deixar a criatividade mandar. Ou você fala assim, ah, não gostei desse jeito, não. Vou pesquisar aqui uma moldura. Vou deixar ela dentro da moldura. Também pode. Você fala assim, ah, não, esse fundo tá muito chapado. Deixa eu pesquisar marrom aqui. Você vai e coloca um fundo marrom. Então, isso tudo você consegue fazer no Canva, sabe? Aí aqui também tem um outro exemplo. Vocês podem trocar essa imagem. Vocês podem editar o texto. Aí esse aí eu deixo para vocês. Pra vocês brincarem, descobrirem as formas e tudo mais. Aí a gente pode marcar outra também, com certeza. Obrigado, gente, pela presença, viu? Maraísa, Rayane, William, Davi, Gra, Ana Flávia, Maraísa, João. Muito obrigado pela presença de todos, viu? Obrigado a você. Você é de qual Gol? Eu sou do Gol Sex da UFMG. Ah, é? Você faz o que lá? Engenharia. Bom, eu estudei no Caltech lá. Olha que legal. É. Provavelmente antes de você nascer. Eu sou de 98. É, eu saí de lá em 88, aí 10 anos antes. Nossa. Muito tempo. Você serve no ministério desde a sua graduação? Desde sempre. Na realidade, desde sempre. Desde que começou. Legal. Já tem uma caminhada boa, então. Tem. Legal. Parabéns, viu? Obrigado, gente. Vemos Amém. unidos Com Deus, gente. Um Pai, abraço, tchau. Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe, gente. Amém. Deus te abençoe também. Amém.